Olá a todos! Hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho referente à disciplina de aquicultura, intitulado Cultivo de Pérolas. A nossa equipe é formada por Alice Oliveira, Aline Oliveira e por mim, Silvia Calheiro. O roteiro da apresentação é a seguinte: teremos primeiramente a introdução, a biologia das principais espécies cultivadas, os sistemas de cultivo, as fases do cultivo, instalações, equipamentos e materiais, manejo alimentar, manejo sanitário, legislação, curiosidades e custo versus produção, além da conclusão. A nossa introdução vem tratando primeiramente das espécies perníferas. O que são espécies perníferas? São animais que têm a capacidade de produzir ou gerar algum tipo de pérola. Basicamente, eles fazem parte de duas famílias, Pterídea e Unionídea. Pterídea são animais referentes à água salgada e Unionídea, animais que vivem em água doce. Eles fazem parte do filo Molusca, já que possuem um corpo mole, e se encaixam na classe biválvea, pois possuem duas válvulas que recobrem o seu corpo mole. Como eles são perníferos, eles têm a capacidade da formação de pérolas, e ela se dá basicamente da seguinte forma: a pérola, ela é uma resposta do corpo do molusco em função a um ataque de um corpo estranho que adentra sua cavidade. Então, ela vai liberar camadas nacaradas que serão sobrepostas umas às outras, como se fosse um sanduíche, e vão soldar aquele corpo estranho, formando então a pérola. O cultivo, ele se dá de maneira maior no mundo, mais para a região asiática, para o continente asiático. E no Brasil, ele está mais localizado no sul do Brasil, mais especificamente no estado de Santa Catarina. Existem cerca de 8.000 espécies de animais biválveis, né? No entanto, nem todos esses animais são perníferos. Normalmente são algumas ostras, alguns mexilhões e algumas vieiras. Vamos falar agora da biologia das principais espécies cultivadas. Existem diversas espécies de molusco cultivado no mundo todo. Entretanto, apenas as espécies perníferas, elas conseguem produzir pérolas. Dentro desse grupo, temos as de águas salgadas, que são da família Pteridae, e as de água doce, que são da família Unionidae. Dentro desses grupos, temos ostras e mexilhões. Dentro desses dois grupos, podemos observar também algumas diferenças, tais como a quantidade de pérolas produzidas. Os moluscos de águas salgadas, eles podem produzir entre 1 a 5 pérolas por bivalves. Já as de água doce, eles têm uma capacidade maior de produção, podendo chegar a 30 a 50 pérolas. Outra diferença que podemos observar é a tonalidade dessas pérolas. Os bivalves produtores de pérolas de águas salgadas, a coloração dela é esbranquiçadas e também tendendo para o negro. Já as pérolas de água doce, elas têm a coloração mais claras, meio roseadas e amareladas. Com relação à distribuição geográfica da produção de pérola, os maiores produtores estão localizados no continente asiático, como a China, a Índia, a Indonésia, Filipinas, Japão. O Brasil, ele é o 16º produtor no ranking dos 25 maiores produtores de molusco. Santa Catarina é o país que mais se destaca, concentrando cerca de 90% da produção de todo o país. Aqui eu trouxe algumas espécies produtoras de pérola de água doce e água salgada. Da produtora em águas salgadas, temos a Pinctada margaritífera, que é produzida no Tahiti, Polinésia Francesa, a Pinctada máxima, que é produzida na Austrália e China, Pinctada imbricata, produzida no Japão, a Pinctada faculta, que é produzida no Japão e na China, e as de água doce, temos a Cristaria splicata, produzida no Japão e na China, a Sinoiriopsis, produzida no Japão, a Margaritífera, produzida no Japão e na China, e os mexilhões, que é conhecido como os Iriopsis, que é muito produzido também no Brasil, China e Japão.
Quanto ao sistema de cultivos, nós temos o seguinte: a diferença entre as pérolas naturais e as pérolas que são cultivadas. E o foco desse trabalho, então, é na produção de pérolas cultivadas. Pérolas naturais, elas são formadas naturalmente, uma vez que vai ser inserida de forma natural partículas ou um animal estranho dentro dessa ostra. E a partir disso, a formação da pérola natural que ocorre principalmente nos mares, e são muito valorizadas. As pérolas cultivadas, então, elas sofrem interferência do ser humano, principalmente nesse processo de formação da gema pelo molusco. Então, a diferença se essa pérola é natural e cultivada, principalmente na cor, na textura e no brilho. E uma vez que a gente pode observar essa diferença, através do raio-x, que consegue diagnosticar se é uma pérola natural ou uma pérola cultivada. Então, nesse sistema de cultivo, nós destacamos os sistemas suspensos fixos e os sistemas flutuantes. Os sistemas suspensos fixos, eles são formados, os materiais que o compõem são as estacas, as cordas, e como vocês podem observar aqui na primeira imagem do sistema suspenso fixo, há uma demonstração de onde fica a superfície do mar e o fundo, mostrando que é um sistema muito utilizado no mundo, mas no Brasil o que se destaca são os sistemas flutuantes, como as balsas e o sistema online. Nas balsas, principalmente a distribuição ao longo do mar ou de um rio, e nesse sistema ele é bastante produtivo. O sistema online, ele tem a seguinte formação: as bombonas plásticas, que são colocadas no mar ou nas lagoas, rios, e dão sustentação para o meu cultivo. E onde eu consigo também diferenciar onde está cada sistema em cada fase, cada idade. E conforme vocês podem observar na figura 3, a imagem A, ela representa então esse tipo de sistema, que tem disposição, essa linha mestra, ela tem em torno de 30 a 100 metros. Na figura B, mostra caixas de cimento sendo presas nesse espinhel. E por último, é a lanterna definitiva amarrada no espinhel. Existe, então, uma diferença no cultivo de água salgada para o cultivo de água doce. No cultivo de água salgada, é um sistema mais trabalhoso e demorado, na medida que é preciso que alguns mergulhadores eles vão até o fundo do mar e observem quanto ao manejo, a qualidade e quanto à coleta dessas ostras que estão produzindo pérola. Nesse sistema, então, nós temos o quê? Nós temos diferença quanto à forma que ela vai atingir a idade ideal de retirada da pérola. Na água salgada, eu posso tirar com 3 a 4 anos. Na água doce, ela já é colhida com maior facilidade, principalmente porque esse cultivo é na superfície. Então, torna-se mais fácil e mais viável. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as fases do cultivo. De maneira bem geral, os produtores, os animais perníferos, né, que conseguem produzir pérolas, eles passam por uma fase de semente. Então, essas sementes precisam ser adquiridas, né, para o cultivo, e a priori elas são lavadas, são colocadas numa caixa de madeira revestidas com tela fina e colocadas na água, né, cada caixa comporta aí 500 sementes. Essas caixas elas ficam umas ao lado das outras, né, com essa tela fina no fundo. Elas são lavadas de 5 em 5 dias, peneiradas a cada 20 dias, e as sementes são selecionadas e levadas para uma lanterna, no caso do cultivo em água salgada, né? Esse é um roteiro geral do cultivo. No entanto, ele pode ser realizado também de maneira diferente, como é o caso de mexilhões e outras formas de ostra, que são carregadas em cestas e outros utensílios. As fases do cultivo também são denominadas a partir do processo falado anteriormente, né? Então, o que é necessário? É necessário realizar um processo no qual a formação da pérola ela vai ser em tempo minimizado. Então, de que forma que isso é feito?
Quando o molusco é colocado na lanterna, ele chega num período de vida no qual ele já está apto à produção. Então, é feita uma abertura, né, da fissura do manto do animal. É introduzido a madrepérola, que é um pedaço interno do manto do animal. E essa madrepérola, ela tem 1/4 do tamanho da pérola final, né? Isso já ajuda a diminuir o tempo de produção. E também é possível fazer de outra forma, na qual o tempo ainda é mais minimizado. É feita a abertura da fissura e introduzido um corpo estranho e irritante, assim como a pérola. No entanto, nesse caso, o corpo pode ser um grão de areia, um verme ou outro tipo de insumo. Mais à frente a gente tem aí um exemplo, né, pastilhado de madrepérola. E no final a gente tem a pérola, que é o produto final, né, em várias cores, vários tamanhos, vários formatos, em função do ambiente, que é em água doce ou salgada. Vamos falar um pouquinho agora sobre as instalações, equipamentos e materiais. As instalações para montar o cultivo de pérolas se divide praticamente em duas partes: o mar ou lago para o desenvolvimento dos animais e uma área específica para realizar o tratamento dos moluscos. Já os equipamentos básicos para a produção dos moluscos são poitas, cabos longlines, flutuadores, lanternas berçárias, lanternas intermediárias, as lanternas definitivas, as balsas flutuantes, embarcações, bombas hidrolavadoras e caixas plásticas. A matéria-prima para a produção das pérolas são as matrizes dos moluscos, ou seja, as sementes das ostras ou mexilhões, sendo as mais indicadas a do tipo japonês ou espécies nativas do Brasil. Elas podem ser encontradas no sul do país. Quanto aos fatores ambientais, eles são fundamentais no cultivo de pérolas, uma vez que as ostras elas são utilizadas tanto para alimentação ou para o cultivo de pérolas. E esses fatores ambientais, eles interferem diretamente nessa produção. Com isso, esse produtor ele precisa ter controle sobre os parâmetros, como o pH, salinidade e temperatura. E isso vai interferir diretamente na sanidade desse meu cultivo. Então, o primeiro aspecto é o desenvolvimento de larva de ostra, que é especialmente sensível à mudança de pH, causando alta mortalidade no meu sistema de cultivo. Então, o pH ele mostra-se como um parâmetro fundamental nesse processo de produção, uma vez que, normalmente, o pH do mar ele fica em torno de 7,4 a 8,5, que é um pH alcalino. Já o cultivo em água doce, ele fica em torno de 6,2 a 7,5, então, entre ácido a alcalino. E outro fator de extrema importância é a temperatura, que as águas mais quentes das lagoas diminuem o brilho e o valor final das pérolas. Além disso, o crescimento de parasitas é favorecido com temperaturas mais elevadas. Então, a qualidade do meu produto final, ela é influenciada por esse importante aspecto que é a temperatura, que vai influenciar tanto no brilho, na textura, e vai agregar valor ao produto final. E uma vez que eu não tenho controle sobre a temperatura, não sei quais são os parâmetros adequados, pode acontecer o surgimento de inúmeros parasitas que vão estar interferindo nessa produção. Então, segundo a literatura, a temperatura ideal para o cultivo de ostras fica em torno de 16 a 30 graus Celsius. Para o cultivo de mexilhão, o ideal é de 20 graus Celsius. Outro parâmetro é que os níveis de oxigênio recomendados para ostras de pérola em tanque ou contêiner de transporte tem que ser acima de 5 miligramas por litro. E outro aspecto é quanto à salinidade. Então, a salinidade é uma diferença se é na água do mar ou na água doce. Então, o ideal para as ostras fica em torno de 30 a 36, e o ideal para o mexilhão é em torno de 35. Esse equipamento mostrado aqui na imagem é um medidor multiparâmetro, que vai auxiliar esse produtor de pérolas no controle desses fatores ambientais, tanto o pH, ele consegue mensurar a temperatura e a quantidade de oxigênio ou salinidade presente nesse ambiente de cultivo. Outro aspecto muito importante relacionado a fatores ambientais é o seguinte, que a China ela é o maior produtor
hoje de pérolas do mundo. E o destaque lá é devido a esse país ele ter uma grande extensão territorial e principalmente devido aos seus recursos hídricos. Na China ocorreu a substituição da produção de arroz para o cultivo de pérola, uma vez que ela é muito rentável, como mostra-se na imagem. E hoje eles fazem a separação de textura, de brilho, de formatos, através de equipamentos. Então, há uma grande exportação dessas pérolas para outros países. E a produção de pérola, ela é muito exigente quanto à qualidade da água. Tem que ser, então, uma água limpa e que combate as atividades potencialmente poluidoras e circuncidantes, como a agricultura, tendo como objetivo evitar principalmente a quantidade de pesticidas que podem estar nessas águas, principalmente em regiões de água doce. Então, há diferença no cultivo no mar e no cultivo de água doce. Bom, o manejo reprodutivo, ele se dá da seguinte forma, ele está dividido basicamente de duas formas. Para animais de água salgada, em sua maioria, ocorre esse ciclo. Os gametas dos animais, eles ficam alocados na câmara suprabranquial. Essa parte do corpo do animal, ela fica próxima ao orifício, onde vão ser liberados, os espermatozoides e os óvulos. Essa fecundação ela é feita de maneira externa e o desenvolvimento ele é indireto, ou seja, o óvulo encontra o espermatozoide no fluxo da água, é feita a fecundação de maneira externa e o desenvolvimento desse indivíduo ele é indireto, já que ele passa por um estágio larval, ou seja, o animal ele não nasce dessa forma, ele passa por outro estágio para poder chegar nessa forma. Então, a gente tem aí a larva tricófora, Ele aumenta de tamanho e chega na larva velige. Depois ele aumenta e chega no seu período onde ele está apto a reproduzir novamente. Esse é o ciclo da água salgada. Para a água doce, animais de água doce, que normalmente são mexilhões, a fertilização ela é feita de maneira interna. Na maioria dos animais, não se agrega a todos. Os óvulos, eles vão para os poros das brânquias, ou seja, eles ficam alocados nesse local onde é um local com muco, bastante muco. O animal que está próximo, macho, libera os espermatozoides e por proximidade dos espermatozoides chegam aos óvulos, são fecundados de maneira interna, nas brânquias dos animais, e lá eles formam larvas. Essas larvas vão parasitar esses peixes, que normalmente são peixes, até estarem do tamanho adequado para se desenvolverem e tornarem-se animais e darem continuidade ao ciclo. O ciclo também é indireto, já que passa por um estágio larval. No entanto, aí a fertilização é interna e essas larvas elas vivem de maneira parasitória. No manejo alimentar, tanto as ostras como os mexilhões, eles são organismos filtrantes, eles filtram o seu alimento, que no caso são os fitoplânctons. Essas microalgas, ao realizar a fotossíntese, ela converte a matéria inorgânica em matéria orgânica. Esses organismos, eles são ingeridos pelas estruturas filtrantes do sistema digestivo. O sistema de cultivo de microalgas, ele é dividido em dois tipos, o sistema aberto e o sistema fechado. No sistema aberto, ele tem esse nome devido à superfície da cultura, ela está em contato direto com o ar atmosférico. Já no sistema fechado, isso não ocorre. Essa cultura ela não tem contato com o ar, como vocês podem observar nessas imagens. Nesse momento, vamos falar sobre o manejo sanitário. E o manejo sanitário ele é fundamental para esse produtor de molusco, uma vez que se eu tenho o controle do meu nível de sanidade na minha produção, eu vou ter uma maior produtividade final. Então, as bactérias, vírus, fungos e a poluição são fatores primordiais que eu tenho que ter controle e conhecimento do meu cultivo. Então, há principalmente doenças relacionadas com bactérias, vírus e alguns fungos.
E a poluição, ela é fundamental de se conhecer, uma vez que as embarcações que liberam óleo, que não estejam no seu correto funcionamento, elas podem acabar com todo um cultivo, na medida em que, como já foi citado anteriormente, as ostras, os mexilhões, eles são filtradores, eles se alimentam do fitoplâncton. Então, toda a poluição eles conseguem absorver. Eu tenho que levar em consideração 2 tipos de manejo para as ostras, que é saber quando ela está estragada e saber quando ela está contaminada. Uma ostra estragada, ela vai apresentar as válvulas, elas vão apresentar sempre abertas, não consegue se fechar. E eu consigo também bater com qualquer superfície nessa ostra e saber se tem um som oco, que vai me diagnosticar que ela está estragada. Uma ostra contaminada, ela só é possível através do laboratório, com teste feitos a análise para saber o nível de contaminação e o com que está contaminado. Então, essa contaminação ela pode ser por bactérias, algas, metais pesados ou então substâncias tóxicas. Outro ponto fundamental são as marés vermelhas que ocorrem nos mares, nos lagos, rios, uma infinidade de locais para o cultivo de ostras. E essa maré vermelha, ela é caracterizada com uma alta concentração de micro-organismos tóxicos que surge de uma hora para outra, numa determinada região, e vai poluir essa água. Então, se eu tenho uma água poluída e com um animal que absorve muito esses elementos presentes no meu mar, nos rios, há uma grande quantidade de intoxicação devido à poluição. Então, o produtor ele pode fazer pouca coisa relacionada a isso, principalmente com um micro-organismo tóxico. E o principal é escolher um lugar que não seja poluído para instalar o seu cultivo e manter o controle nos aspectos que ele possa controlar, como a embarcação e fazer a avaliação dos parâmetros da água. Então, quanto ao manejo sanitário, existe uma grande interação de outros grupos com as ostras. No primeiro exemplo aí, nós citamos o quê? A interação relacionada à predação, que é o exemplo, o peixe vem e se alimenta das ostras. O parasitismo são micro-organismos que vão estar com residência dentro da própria ostra, e a competição, que é a ostra contra as ostras. E os principais grupos de parasitas, de predadores que vão estar relacionados com esse cultivo são os protozoários, o verme tematudo, as poliquetas e o caranguejo. Então, eu tenho que ter muita atenção relacionado a peixes, ostras e caranguejos, que vão estar influenciando na tela. Eles conseguem romper e acabar até com o cultivo, como é mostrado na literatura. E os principais aspectos que eu levo em consideração no meu manejo sanitário é fazer uma limpeza, retirada da lama de algas e animais, identificação o mais cedo possível de ostras doentes. Além disso, ele deve retirar e descartar corretamente as ostras que estão mortas devido a algum fator e fazer a seleção das ostras cultivadas, de modo a manter sempre uma quantidade adequada de animais do mesmo tamanho em cada estrutura de cultivo. Bom, a legislação em relação ao licenciamento do cultivo, ela se dá principalmente em função do tamanho do empreendimento. O que é importante saber, primeiramente? Dividir o tamanho do empreendimento em função da documentação necessária. Empreendimentos de pequeno porte, que estão até 4 hectares, você consegue a dispensa de licença ambiental. Empreendimento de 4 a 50 hectares, que são considerados de médio porte, você tem a licença ambiental simplificada. E empreendimentos acima de 50 hectares, que tem um nível poluente bem mais alto, você precisa de uma licença ordinária. Então, o que diferencia basicamente esses tipos de licença são as burocracias relacionadas a elas e a necessidade de uma maior quantidade de documentação. Como no caso dos cultivos de perlíferas são, no Brasil, de maneira bem geral, se consegue a dispensa de licença ambiental, é importante dar uma ênfase a ela.
Vale ressaltar que a dispensa de licença ambiental não abstrai o produtor de ir em busca da documentação do empreendimento. Na verdade, você precisa protocolar a SEMAS, né, a um projeto ambiental, um projeto técnico ambiental para aquicultores, mais a documentação necessária. É preciso protocolar também a origem das sementes, ou seja, para eu dar início ao meu cultivo, eu preciso ter as origens das minhas sementes e dizer de onde elas vieram, se elas são cultivadas ou se elas vieram de ambiente. De que forma eu posso falar isso? Se eu conseguir as sementes de ambientes cultivados, eu preciso mostrar as notas fiscais ou algum tipo de declaração de doação. As sementes conseguidas em ambientes naturais, eu preciso de uma declaração de captação de sementes, né, em ambiente natural. Então, dizer a origem das sementes também faz parte do protocolo para se conseguir a dispensa de licença ambiental. Embaixo, nós resolvemos deixar o site onde está toda a documentação necessária para todos os 3 tipos de licenciamento. Agora vamos falar um pouco sobre as principais curiosidades dentro do sistema de produção de pérola. Qual a principal diferença entre a pérola de água salgada e de água doce? Bom, a principal diferença é a tonalidade do brilho, que está relacionado à espessura da camada do narca, que é essa camadinha branca que recobre a pérola. Nas pérolas de água salgada, essa camada ela vai variar entre 2 a 6 milímetros. Já para as pérolas de água doce, essa camada ela varia de 0,30 a 0,70 milímetros. Ou seja, as pérolas de água salgada elas vão possuir mais brilho do que as pérolas de água doce. Outra curiosidade é sobre a durabilidade dessas pérolas. Apesar das pérolas de água doce elas possuírem uma camada de narca mais fina, a durabilidade dela é superior quando comparado às pérolas de água salgada. As pérolas de água doce elas duram mais de 100 anos de idade, já as pérolas de água salgada varia entre 70 a 80 anos. Com relação ao custo versus produção, nós temos o seguinte, que o preço das pérolas ele é baseado na quantidade disponível no mercado, no tamanho e na qualidade das mesmas. Então, há diferença quanto ao custo de uma pérola originária de água doce e uma pérola de água salgada. As pérolas de água doce, então, ela tem menor custo de produção, só que ela tem uma maior produção, quando eu comparo com a de água salgada. Um mexilhão, por exemplo, uma ostra, ele tem capacidade de produzir entre 30 a 50 pérolas por unidade animal. E essas pérolas são caracterizadas devido ao seu menor tamanho e formatos irregulares. Então, hoje o mercado ele está muito enriquecido com a quantidade desse tipo de pérola. Já a pérola de água salgada, ela tem um maior custo de produção e uma menor produção. Digamos assim, uma ostra ela consegue produzir de 1 a 5 pérolas. Já o diferencial delas é o seu formato. É um pouco mais arredondado e tem mais brilho. E o maior tempo para a formação da pérola. Então, há diferença no valor nesses 2 tipos de cultivo. Com isso, concluímos que o cultivo de molusco e pérolas atualmente constitui uma cadeia produtiva completa, proporciona geração de trabalho, renda ao produtor e movimentação de renda ao município, além de revitalizar e estimular a permanência de várias comunidades litorâneas tradicionais de pescadores. Entretanto, o Brasil ainda precisa investir muito estudo para a produção das espécies de ostras perlíferas. Muito obrigada.